Olá, tudo bom? Hoje é a aula do dia 9 de 2020 o assunto que nós vamos discutir na nossa aula de hoje é integração e interoperabilidade, mas não é matéria nova. Nós vamos verificar a atividade prática que foi proposta para vocês e que o prazo era dia 21/8. Então, hoje a gente vai discutir essa atividade prática. Eu vou colocar uma solução para a atividade para quem, porventura, teve dificuldade de fazer ou não conseguiu fazer, tá certo? Bem, então, a atividade prática que foi proposta, ela refere-se ou referia-se à criação de uma ontologia que estabelecesse uma integração, né, entre dois diferentes vocabulários controlados. Tanto os vocabulários controlados, quanto a ontologia, quanto ao tema que fosse abordado nos vocabulários controlados, todos eram livres, né? Você podia fazer como você achasse melhor, tá certo? Então vamos aqui. Eu escolhi para a minha solução, você pode ter escolhido um diferente e não tem problema nenhum, o controle de registros bibliográficos, tá certo? Acho que tem mais a ver com a biblioteconomia, e então eu preferi ficar nesse local de bastante conforto para todo estudante de biblioteconomia. Então tá aqui. O primeiro vocabulário controlado, né, ele tem uma entrada chamada literatura infantil, tá certo? Eu acho que você está vendo ali, né? Olha, literatura infantil. Olha a pontinha, o pontadorzinho vermelho. Então essa é a entrada do vocabulário controlado, nesse exemplo aqui, né? Então aqui você tem um scope note, né, que explica o que seria essa entrada. E aqui temos que esse termo, né, essa entrada literatura infantil, ela é usada preferencialmente a livro infantil ou histórias infantis. E essa entrada, né, qualifica o gênero de texto com enredo voltado para o público infantil. Aí você tem outro campo de entrada aqui, aliás, outro qualificador, né? Outro campo, se você quiser chamar, de cultura, que ele vai ter aqui a área geral disso aqui, né? O F, que significa um use for, né? Livro infantil, o outro use for histórias infantis, e um termo bastante abrangente seria livro infantil. E também nessa entrada ele aponta, né, para dois related terms, dois termos relacionados, que seria educação infantil e um outro seria lazer e cultura da criança. Então essa aqui é uma entrada que eu criei para utilizarmos aqui nesse fim didático, tá certo? Bom, vamos para o próximo slide. Então esse aqui foi o primeiro vocabulário e esse aqui é o segundo vocabulário. São vocabulários diferentes, né? Porque o exercício pedia que nós utilizássemos vocabulários diferentes. Então aquele lá era um vocabulário, esse aqui é outro, né? Tanto que todos os campos, todos os descritores aqui são diferentes, né? Vamos olhar aqui rapidamente. Aqui você tem o termo, ele tem na entrada aqui normalmente, e já no segundo vocabulário você tem aqui um qualificador, termo. Depois você tem aqui a nota, que especifica aqui a abrangência, que explica essa entrada. No anterior você tinha o SN. Continuando aqui no 2, você tem o TGP, que é um termo, né, mais geral, e aqui você tinha como termo geral o SG, tá certo? Bom, no próximo slide eu mostro aqui um pouco dessa terminologia, qual é o nome, o que significam esses termos. O termo identifica a entrada, nota explica a abrangência da entrada, né? É uma nota explicativa, nota de editor. O TGP é o termo relativo ao todo, seria um termo geral. O P seria termos equivalentes. O TG, termo imediatamente superior, e o TA, um termo associado. Fazendo uma tradução, né,
uma tradução para o primeiro exemplo do primeiro vocabulário controlado, você tem termo, né? Ele identifica aquela entrada. A nota é o SN do primeiro. O TGP é o termo relativo ao todo, que aqui no primeiro é o SG, tá? O UP equivale no primeiro ao use for. O TG, termo imediatamente superior, seria esse termo mais abrangente, tá certo? O livro infantil. Cadê? E aqui, o TA é um termo associado, seria no primeiro vocabulário o related term. Então, veja só, essa notação utilizada aqui também define um tesauro, assim como essa notação aqui, essa primeira, também define um tesauro. Essa aqui eu estou utilizando as nomenclaturas assim mais formais e também mais originais do tipo de vocabulário controlado tesauro, que certamente vocês estudaram várias vezes, né? E essa segunda terminologia, ela foi extraída do Manual de Elaboração de Tesauro, cujo link está aqui, ó, certo? Aqui no finzinho, você pode pegar no seu material de leitura, o material que eu mandei para vocês, que tem essa apresentação, fica mais fácil de ler se tiver muito pequenininho para você ler aí no seu celular, tá certo? Então, tem lá no material para você poder pegar esse endereço, tá certo? Então, eu coloquei a referência desse material, caso você ache estranho essa nomenclatura que foi utilizada, esses descritores, tá? Bom, continuando. Bom, então isso aqui eu acabei de falar, né? Expliquei direitinho. Aqui a referência está até um pouquinho maior, mas no celular acredito que não deva para ler, tá bom? Continuando, então, o que eu tenho? Eu tenho 2 vocabulários controlados, com 2 entradas diferentes. O vocabulário controlado 1 e o vocabulário controlado 2, tá certo? Cadê aqui? Só um instante. Bom, só um minuto. Ok? Então, veja. Como você tem 2 vocabulários controlados, pode acontecer desses 2 vocabulários eles possuírem estruturas iguais, campos, qualificadores iguais, que a mesma estruturação tenha sido usada. Eu preferi utilizar o tipo tesauro porque ele é bastante formal, ele é bem estruturado e fazer diferenças nele é mais difícil. Então, para eu conseguir essa finalidade didática, eu usei nomenclaturas diferentes que são propostas por documentos diferentes, né, de construção de tesauro. E o que deve ser diferente quando você for utilizar vocabulários controlados, provavelmente seja a estrutura, né? Que em determinada solução de vocabulário controlado foi adotada de um jeito, e em outra solução de vocabulário controlado foram adotados outra estruturação, outros termos. No entanto, para o exercício ficar assim mais complexo, né, e eu propor uma solução mais complexa, ou seja, não uma solução mais complexa, mas uma solução que aborda um problema mais complexo. Melhor assim, né? Então, o que eu fiz? Além de ter 2 vocabulários controlados que têm estruturação diferente, tem nomes de qualificadores, nomes de campos diferentes, ainda há uma divergência quanto à explicação, divergência quanto ao que o vocabulário controlado explica. Eu vou falar sobre isso. Deixa eu botar aqui para vocês o slide. Então, voltando aqui para o slide, olha só. Nesse primeiro vocabulário controlado, ele diz que essa entrada ela é literatura infantil. Então, neste primeiro vocabulário aqui, está assumindo que para o que está sendo definido aqui nessa entrada, o termo é literatura infantil. Já no segundo, ele diz que o termo é literatura para criança. Então, nós temos diferenças, né, de explicação.
O que é uma diferença de explicação? É quando um determinado documento ele aponta para um conceito diferente, ele explica diferente aquele determinado termo. O mesmo conceito o conceito que está aqui sendo tratado, tanto no vocabulário 2 quanto no vocabulário 1, é aquele livro que é escrito para criança. Como é que você chama esse livro? O livro escrito, né, especificamente para o público infantil. Você pode chamar de histórias infantis, livro infantil, livros de contos infantis, enfim, certo? Nós estamos falando da mesma coisa, mas recebendo nomes diferentes. É o caso aqui, no exemplo que eu estou colocando para vocês. Você tem literatura infantil, que remete a esse conceito, que é aquele livro, aquele material que é produzido para que seja lido por crianças, ou lido para crianças, né? No segundo, esse mesmo conceito, que é o material que é produzido para ser lido por crianças ou para crianças, aqui é chamado de literatura para criança. Portanto, há uma diferença de explicação de um para o outro. Esse termo que eu estou usando, chamado diferença de explicação, é um termo usado na construção de tesauros, de ontologias, tá bom? Ok. Então, voltando aqui para a análise. Então, ambos os vocabulários controlados, o primeiro e o segundo, eles tratam do mesmo tema, como eu acabei de explicar, que é o material produzido para leitura por parte de uma criança ou para ser lido para crianças, tá certo? E aqui eu coloquei que ambos tratam do mesmo tema, mesmo material, contendo texto direcionado para o consumo por crianças, só para relacionar, para fixar aqui o entendimento, né? O entendimento do que tratam os dois vocabulários controlados. Na construção das entradas, tanto do vocabulário 1 como do vocabulário 2, né, dos respectivos vocabulários, foram utilizadas estruturas semelhantes, não iguais, semelhantes, tá certo? Baseadas na formulação de tesauros. Porém, as nomenclaturas diferem, as nomenclaturas são diferentes, como eu coloquei. Um usa, no português, use para, e o outro, use for, do inglês. E outros, nesse aí está até meio parecido, mas alguns outros qualificadores foram traduzidos de uma maneira bastante diferente pela autora lá, que propõe a segunda estrutura e que dá exemplos lá no manual de construção de tesauros, que eu recomendo que você vá lá e leia e entenda. Bom, além disso, continuando aqui a nossa análise, nós temos também que, além da diferenciação das nomenclaturas, há também o uso de termos diferentes para o mesmo tópico. Portanto, o mesmo tópico recebeu nome diferente. É como se, para quem porventura não tenha entendido ainda, eu tivesse um bolo de chocolate, que alguém chama de bolo de chocolate maravilhoso, e o outro chama de bolo de chocolate para café da tarde. São nomes diferentes da mesma coisa, talvez a mesma receita, mas recebem nomes diferentes. Então aqui a gente está tratando exatamente dessa diferenciação, tá? Então eu vou aqui só um instante. Então aqui, além desses dois itens de análise que nós já fizemos, nós temos agora, na continuação, a conclusão da análise. Então, a conclusão da análise que eu cheguei comparando os dois vocabulários controlados, né, é que existem divergências de conceituação, certo? Uma mesma coisa recebe nomes diferentes nos dois documentos. E também há divergência de explicações, né? E existem divergências estruturais. Então, existem três diferenças que eu percebi: diferença de conceituação, diferença de explicação e diferenças estruturais. Ok, então, esses elementos aqui que eu coloquei são coisas que fazem com que aqueles dois vocabulários controlados sejam diferentes. Esses são os elementos que explicam as similaridades ou
dissimilaridades entre os dois vocabulários que eu apresentei. Então, vejam, esses dois vocabulários controlados, eles são diferentes. Por quê? Porque eles são diferentes? São diferentes porque eles diferem em conceituação, diferem em explicação e diferem em estruturação. Então, esses são os elementos, conceituação, explicação e estruturação, são os elementos de dissimilaridade ou de diferenças entre os dois vocabulários. É importante que eu encontre esses elementos de dissimilaridade, porque são eles que são utilizados para a construção de uma ontologia, tá? Continuando aqui. Ok. Então, pronto. Então, como eu vou construir uma ontologia? Apesar que na aula em que foi proposta a atividade, a gente colocou uma documentação para vocês lerem sobre ontologia. Então, eu entendo que vocês saibam como fazer ontologia, até porque eu acredito que esse tópico ele é coberto em outras disciplinas. No entanto, para clarificar, caso alguém tenha ficado assim um pouco em dúvida, um pouco perdido, veja só, você deve reconhecer primeiro os elementos que causam a dissimilaridade entre as bases de dados, entre os vocabulários que você pretende integrar, tá certo? Então, como construir, eu propus aqui. Primeiro, reconhecer as divergências como elementos de dissimilaridade, usar esses elementos como base para a ontologia. Então, aqui, eu coloquei que nós usaremos os descritores use for, o F de do primeiro vocabulário controlado, e o P, use para, como pontos de dissimilaridade ou similaridade. Se eu consigo saber como é que eles são diferentes, então, se eu testar isso que eles são diferentes, e se porventura forem iguais, então significa que os vocabulários controlados são equivalentes. Vamos ver aqui, eu coloquei graficamente para a gente poder ter uma ideia. Então, está aqui. Eu tenho um termo, não importa qual seja o vocabulário controlado, tá? Eu tenho um determinado termo que ele se refere, eventualmente, a um outro termo, certo? Um termo, ele pode se referir a um outro termo, de um outro vocabulário controlado, certo? Que eu estou procurando a equivalência entre eles, estou procurando a similaridade. Então, veja, eu estou afirmando que um termo, ele refere-se a um outro termo, de um outro vocabulário controlado. Né? Por quê? Porque um termo, ele representa conceitos. Eu estou chamando aqueles use for ou use para como conceitos que um determinado termo representa. Ó, vou voltar aqui só para isso ficar claro. No primeiro vocabulário controlado, o termo literatura infantil, ele representa os conceitos livro infantil e histórias infantis. Já no segundo vocabulário controlado, o termo literatura para criança representa os conceitos livro infantil, histórias infantis e educação infantil. Então, voltando lá para o slide lá da frente, certo? É o que nós acabamos de dizer. Se esses termos representam os mesmos conceitos, ou seja, se o termo X e o termo Y representam os mesmos conceitos, então eles são equivalentes ou são iguais. Simples assim. Então é desse jeito que a gente constrói uma ontologia, e é dessa forma que uma ontologia vai poder dizer se esses termos são equivalentes, né? Se eu consigo integrar os dois vocabulários controlados. Para que eu iria integrar? Eu integrando o primeiro vocabulário com o segundo, eu tenho maiores explicações sobre aquele termo, eu tenho maior representação sobre aquele termo. Então, eu pego no vocabulário controlado 1, o termo X, que representa os conceitos, por exemplo, A, B e C. E pego no vocabulário controlado 2, o termo que eu vou chamar de Y, e ele representa os conceitos A e B, A, B e C, A, B, C e D. Então, se eu tiver certeza de que esses termos são equivalentes, então eu passaria a ter não só A, B e C, mas passaria a ter A, B, C e D, E, F, ou seja, eu vou somando as representações de conceitos que os vocabulários controlados têm. Continuando, portanto, né?
colocando de uma maneira pragmática, se o termo x, né? Se esse aqui, o termo x, esse é o termo x e o termo y. Se o termo x representa os conceitos A, B e C, e se o termo y representa os conceitos A, B e C, é óbvio, então os termos x e o termo y são equivalentes, ou são exatamente iguais, tá certo? Porque se eu coloquei, voltando lá para o slide, para a gente fechar, tá? Aqui, ó. Se no primeiro vocabulário, se literatura infantil representa livro infantil e histórias infantis, e no segundo, o termo literatura para criança representa livro infantil e história infantil, então eles são iguais, são equivalentes, tá certo? Eles representam os mesmos conceitos. Aqui, no caso, temos uma diferençazinha, né? Que esse segundo, ele ainda tem um terceiro termo chamado educação infantil, que não aparece no primeiro, tá certo? Então, como a gente trata isso numa ontologia que tem por finalidade integrar, né? Voltando. Aqui é o exemplo genérico, né? Que eu tenho que o termo x representa os mesmos conceitos do termo y. Mas, colocando de maneira pragmática, como eu já tinha apresentado anteriormente, vem aqui. Se o termo x representa os conceitos A, B e C, e o termo y representa os conceitos A e B, ficou fácil eu afirmar, então, que o termo x equivale a B. Mas e quando, por exemplo, o termo x ele tem os conceitos A e B apenas, e o termo y ele teria os conceitos A e C, digamos? Como é que eu poderia dizer? Aí isso é uma questão de decisão política, uma decisão de negócio que você vai implementar. Você pode dizer assim, não, se um determinado termo e um outro termo, eles tiverem em comum um conceito, então eles são equivalentes. Não, para ser equivalente, um termo x e y tem de ter no mínimo 2 conceitos equivalentes. Não, tem de ter no mínimo 3 conceitos equivalentes. Isso é uma decisão política. Se você achar que basta que eles tenham 2 termos equivalentes, 2 conceitos equivalentes, para serem termos iguais, então você fecha aí, né? Você pode dizer, não, se ele tiver um conceito, se eles tiverem um conceito em comum, então eles são equivalentes. Não, se eles tiverem 2 conceitos em comum, eles são equivalentes. Não, se eles tiverem 3 conceitos equivalentes, iguais, então eles vão ser equivalentes. Fechou? Tá certo. Agora, evoluindo um pouco mais a representação aqui da nossa ontologia, para finalizar, então veja, como construir a ontologia. Portanto, se o termo x representa os conceitos A, B e C, e o termo y representa os conceitos A, B e D, eu agora coloco a minha regra política. Eu vou dizer que a minha regra política é a seguinte, se eles forem iguais em 2 conceitos, eles são idênticos para mim, eles são equivalentes. Tá? Então, olha lá. Se a interseção A, B e C, que são os conceitos de x, e A, B e D, que são os conceitos de y, se a interseção entre eles for maior do que 2, e é 2 aqui no caso, né? Não é maior do que 2, né? Se for maior do que 2, então eu vou dizer que o termo x é equivalente ao termo y. Portanto, como ele só tem A e B, que dá 2, não é maior do que 2, então eles não vão ser equivalentes. Se eu quisesse, por exemplo, que eles tivessem 2 ou mais, eu poderia colocar se interseção de A, B e C e B, A, B e D for maior ou igual a 2, então eles seriam equivalentes. Ou eu poderia também tomar como uma decisão política, dizer que se essa interseção for maior do que 1, eles já são equivalentes, tá? Isso é uma questão na hora de construção, da construção da ontologia você decide, tá bom? Aqui, eu decidi que a interseção entre eles tem de ser maior do que 2. Portanto, os termos x e y do meu exemplo não vão ser equivalentes. Não vão ser equivalentes por quê? Porque eu decidi que eles têm que ter mais do que 2 conceitos iguais. Como eles não têm, eles só têm 2, não tem mais de 2, eles não são equivalentes. Se eu quisesse que eles tivessem
2 ou mais, então eu colocaria se a interseção for maior ou igual a 2, tá bom? No meu exemplo eu usei maior do que 2. E aqui, chegando ao fim, como ficou aqui? Como a gente poderia definir finalmente um fim para a nossa ontologia, né? O termo x refere-se a um termo y se a interseção não for nula entre eles. Aqui, se a interseção não for nula, eu estou dizendo que se eles tiverem no mínimo um conceito igual, eles vão ser equivalentes, tá? Aqui, anteriormente, eu disse 2, mas agora, na minha finalização, eu tomei a decisão política de dizer o seguinte: se dois conceitos, né, distintos da ontologia, se dois termos distintos de vocabulários controlados distintos possuírem no mínimo um conceito igual, eu vou dizer que eles são equivalentes, tá bom? Então, dessa forma, a minha resposta para o exercício seria essa aqui, que eu teria um termo x, um termo y, por exemplo, e eles vão integrar, ou seja, vão ser considerados equivalentes e, portanto, integrou, portanto, teve a interoperabilidade, se a interseção dos conceitos que cada um dos termos representa nos respectivos vocabulários controlados tiverem, no mínimo, um conceito igual, tá bom? Eu posso finalizar aqui, ou poderia ter finalizado aqui, só que aqui está esse negócio escrito mais numa linguagem matemática, pode causar dúvida. Eu preferi, então, finalizar desse jeito, tá bom? Aqui, neste documento, você encontra aí uma discussão sobre ontologias, eu recomendo que você olhe, tá certo? Diante da explicação que eu estou postando aqui para vocês, eu vou reabrir a atividade no SIGA, que era dia 21/8, vou dar mais uns dias, caso alguém queira alterar o que enviou, fazendo alguma mudança, alguma melhoria, alguma correção, tá bom? Por hoje foi isso, e aqui eu fecho a nossa aula e vou desligando. Até mais, fique com Deus.